Verdade. Devocional de 16 de junho. Visão equivocada. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Leia Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Como vimos em nosso texto, o proprietário de uma vinha sai de madrugada para assalariar trabalhadores e, embora os tenha encontrado em momentos diferentes ao longo do dia, contrata com todos eles o mesmo valor que consistia naquela cultura na diária de um trabalhador, 1 denário. Na hora do pagamento, os que começaram a trabalhar mais cedo se sentiram injustiçados por não receberem mais do que os que trabalharam na última hora, embora o dono da vinha lhes tenha pagado exatamente o que contratou. Na reação deles, podemos perceber algumas atitudes reprováveis, das quais também podemos ser culpados no processo de discipulado, no que diz respeito ao modo como nos comparamos uns aos outros. A primeira atitude reprovável deles é a murmuração, que expressa descontentamento. Mas esse pecado revela uma visão equivocada de si mesmos, dos outros e, o que era pior, do Senhor que os contratara. Em primeiro lugar, eles se viam a si mesmos como merecedores de maior recompensa. Eles ignoraram que a vinha e o dinheiro não lhes pertenciam, mas ao dono da casa. 1 denário era a diária de um trabalhador, pelo que o salário deles não foi injusto. Eles não mereciam mais do que isto, como lembra o dono da vinha a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, nos versos 13 e 14. Portanto, em sua negociação, eles revelam orgulho ao superestimar seu trabalho, avareza, pois queriam mais do que lhes era devido, e autojustiça, pois faziam exigências, assumindo a posição de juízes da própria causa. Em segundo lugar, eles viam o trabalho dos outros com desprezo e inveja. Movidos de orgulho, inveja e avareza, enquanto trabalhavam, aqueles homens se comparavam aos outros, registrando cuidadosamente o quanto trabalhou cada grupo. Essa é a tendência do invejoso. Ele nunca está satisfeito com o que tem porque vive se comparando com os outros. Ele mede e compara quanta atenção e reconhecimento recebe e sempre se vê em desvantagem e injustiçado porque não tem o que os outros têm e ele gostaria de ter. É interessante notar que esse espírito é revelado exatamente diante da benevolência do dono da vinha, ao dar aos últimos o mesmo que aos primeiros. Em terceiro lugar, eles revelam uma visão equivocada da benevolência do dono da vinha. Aliás, esse foi o erro básico deles. Esqueceram-se dos princípios da graça, por isso esperavam receber mais do que os outros, achando que mereciam mais. Faltava-lhes contentamento com o que receberam do dono da vinha. Em sua autojustiça, eles puseram em dúvida a justiça do seu senhor. E em sua avareza, eles se esqueceram a quem pertenciam, a vinha e o dinheiro. Agimos da mesma maneira quando damos ouvidos ao diabo e começamos a duvidar se Deus é realmente justo na maneira com que nos trata. E nem sempre demonstramos esse descontentamento com Deus de maneira explícita. Podemos atribuir aos homens o que na verdade pensamos sobre ele. Em suma, Jesus quer nos ensinar que tudo o que recebemos é pela graça. Portanto, Deus distribui porções dessa graça na proporção em que for do seu agrado. Por isso não devemos pensar em termos de direitos e barganhas no reino de Deus. Como disse certo comentarista, não há nada mais errado do que o espírito que argumenta que, porque eu faço isto ou porque eu fiz aquilo, tenho o direito de esperar algo em troca. Quando reconhecemos que tudo é pela graça e nos deleitamos em Cristo, não precisamos manter um balanço ou registro do nosso trabalho, nem nos comparar aos outros.
Na vida cristã, nada devemos desejar além de agradar a Deus e viver para a glória de Cristo. Não viva a se comparar com os outros. Não se torne prisioneiro da avareza, da autojustiça ou da inveja. Não faça da atenção e do reconhecimento dos outros ídolos do seu coração. Aprenda a se alegrar quando a graça presenteia a outro mais do que a você e compreenda que o reconhecimento não preenche o seu vazio. Quem tem Cristo tem todo o amor, o reconhecimento e a recompensa que precisa. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.